Agora, uma das coisas que realmente me assombrou e me deixou chocado e me fez adoecer o coração foi quando o sacerdote falou sobre a idolatria cristã. O que é idolatria cristã? Que o sacerdote mencionou nestas palavras. Conte o que ele disse, Roger. Ele disse que a idolatria cristã é a mais grandiosa, ou grande engano, que já foi trazido sobre a família humana, sobre a humanidade. Ele disse, e glorioso, que os espíritos demoníacos estão continuamente profanando as igrejas cristãs através da avenida da necromancia, usando uma forma de adoração de espíritos que envolve centenas de milhões de cristãos à idolatria sem que sejam conscientes disso. Agora, o que é necromancia? Descreva isso e defina a necromancia para mim. Crença de que o ato de crer na necromancia é você invocar os espíritos dos mortos. Disse que você pode falar com alguém que está morto, certo? A sessão que você foi inicialmente, assim, a prática da necromancia. Agora, o sacerdote diz que o super-engano é trazido apenas de uma maneira, através da crença enganosa que o homem tem uma alma imortal que vive após a morte. E ele disse que isso constitui idolatria através da necromancia. Assim, ele diz que há centenas de milhões de cristãos que estão praticando a idolatria, enquanto eles pensam que estão glorificando a Deus. Vê? Por que eles acreditam que a alma é imortal? Sim, eles não podem estar falando com o suposto espírito do morto. Ao contrário da crença popular, a necromancia não consiste de invocar o espírito dos mortos. A razão é que o homem é totalmente mortal e não possui uma alma imortal. Então, com quem eles estão falando? Ele disse, os amigáveis espíritos demoníacos têm sempre encontrado ao longo dos séculos grande deleite em representar aparições de entes queridos que partiram e pessoas de grande renome. São amigáveis espíritos demoníacos? Amigáveis espíritos demoníacos. Não há de um tipo de espíritos demoníacos? Existem 3 principais divisões, e em seguida há divisões dentro dessas divisões. Você tem os amigáveis espíritos demoníacos, que parecem ter a fineza e o refinamento, e eles não estão chateados sobre o que aconteceu quando eles foram expulsos do céu. Então você tem os guerreiros. Eles gostam de trazer a miséria e a destruição na vida das pessoas. Então você tem os opressores, e os opressores são os reais espíritos maus, que odeiam a Deus, o Criador, com todas as suas forças. Então ele passou a explicar agora. Necromancia é, na realidade, uma crença religiosa. As pessoas acreditam que os mortos tenham entrado em um plano superior de existência do que eles tinham quando estavam vivos. Também que eles estão em uma posição e têm a capacidade de ajudar os que vivem aqui na Terra. Vê? Então ele disse, isto é onde as coisas ficam realmente interessantes. Ele disse que, de acordo com o grande mestre, uma pessoa não tem que supostamente invocar os espíritos dos mortos para receber ajuda, para estar envolvido com necromancia. Tudo o que ela tem que fazer é acreditar na vida após a morte, porque, segundo ele, a necromancia é a crença de que o homem tem uma alma imortal. Então, qualquer um que acredita que o homem tem uma alma imortal está envolvido em necromancia. É tão simples. Essa é a maneira como ele explicou. Então, como isso constitui idolatria? Pelas pessoas que acreditam que eles estão ou conversando com os santos, os espíritos dos mortos, os santos mortos, ou um parente morto, ou uma pessoa morta de algum jeito. Você toma, por exemplo, Loretta Lynn. Ela diz na televisão nacional, e eu tenho a data que eu mesmo ouvi, disse ela que foi bem-sucedida em sua carreira de cantora por uma querida amiga dela, que tinha a mesma idade que ela, e que morreu quando ela tinha 18 anos de idade. E Loretta estava tentando entrar no mundo da música, você sabe, mas ela disse, eu não tive sucesso afinal. Até que uma noite eu estava sentada na cama lendo um livro e ela disse, quem caminha para a direita através da parede, aquela é minha amiga. O espírito da minha amiga. E ela disse, Loretta, eu vou fazer de você uma pessoa muito famosa.
cantando música country. E eu estarei com você o tempo todo, confie em mim. E ela teve uma vez um grande concerto. E ela estava descendo com um resfriado, e ela pensou que sua voz iria sofrer com isso. Ela conversou com o Espírito e ela achava que ela iria ser ajudada. Ela saiu do palco e ela começou a cantar, e no momento em que ela precisava de poder, o poder não veio. E o seu espírito amigo bateu em seu ombro e começou a cantar por ela. E ela disse, a voz dela me atravessou. O poder. E você viu isso na televisão, o documentário? Sim. E isto foi, eu acredito, 1976, quando isso aconteceu. Agora, o sacerdote explicou que quando as pessoas acreditam nesse negócio, eles estão realmente abrindo-se para ser completamente enganados pelos espíritos demoníacos, porque dá aos espíritos demoníacos uma oportunidade de personificar os mortos e para as pessoas acreditarem em seus familiares. E o sacerdote diz que, antes de tudo, traz ao grande mestre o respeito e a reverência que é devida ao seu grande nome e faz todos os outros espíritos excessivamente felizes, porque eles são os que têm trabalhado para levar as pessoas a acreditarem na vida após a morte e se regozijam. Esta é a extensão da idolatria cristã, sim, espíritos amigáveis. Apenas para divagar por um momento, você mencionou 3 categorias diferentes. Os espíritos amigáveis são aqueles que gostam de personificar, ser um historiador. Eles se especializaram nisso. Em sua experiência nos serviços de louvor e na sala de adoração, ou em outros lugares onde você foi, nos lugares que estava, alguma vez você assistiu a qualquer uma onde a necromancia ou mesmo alguma coisa da chamada popularmente hoje de canalização, teve lugar onde você realmente ouviu a voz de alguém em resposta a algumas dessas questões? Um número de vezes, mas uma vez em particular que me fascinou, porque foi de uma maneira única. O sacerdote disse-nos que havia um historiador francês que era afiliado na Universidade de Montreal, que é a universidade francesa, e a inglesa McGill University. Então, a Universidade de Montreal é a universidade francesa. Este homem era de Paris. E ele queria ter alguns detalhes em relação a Napoleão Bonaparte e um de seus generais. A propósito, há também em outras partes do mundo adoradores de espíritos de elite, como o grupo que tínhamos em Montreal. E ele mencionou, ele disse, vocês rapazes são afortunados, quando meu amigo e eu fomos, porque vocês chegaram no tempo certo de ver uma coisa muito interessante. Meu amigo está tendo suas devoções na sala de adoração dos deuses, e ele vai usar um transmédio para conversar com certos espíritos demoníacos que irá informá-lo no que diz respeito à história antiga sobre Napoleão. E com certeza, nós descemos lá e alguém apareceu e disse que ele está pronto para a sessão. E ele disse que precisaria de 3 pessoas. Ele precisava de 3 pessoas, mas ele queria 5 pessoas para se voluntariar e para ser o canal para os espíritos. Então, 3 delas foram escolhidos lá. E os outros voltaram-se e sentaram-se. O homem agitou a cabeça um pouco, seus olhos ficaram vitrificados, e ele ficou assim por uma meia hora. E os espíritos falavam através dele. Ele disse, eu sou um espírito conselheiro. O que vocês gostariam de saber? Ele tinha uma prancheta, o historiador, e começaram a fazer-lhes perguntas. Este historiador veio de Paris? Sim, ele estava querendo informações. Algumas informações detalhadas sobre Napoleão Bonaparte e um de seus generais. E ele fez as perguntas de um desses seres humanos que estava canalizando. Oh sim, a voz mudou e tudo. A voz da pessoa mudou completamente. E tinha se identificado como um guia espiritual? Sim, espírito conselheiro. Ok, espírito conselheiro.
E então começou a contar-lhe todos os eventos que ele perguntou para essa questão. Houve uma determinada questão que foi perguntada, e o espírito conselheiro disse: eu mandarei o senhor Riami e o senhor Alphonse duplicarem um diálogo que tinha ocorrido. E 2 outros homens, em seguida, cumpriram o que ele estava procurando. Mas a única coisa interessante foi o prefeito de Montreal, Camelian Holt. Durante a Segunda Guerra Mundial, no início da guerra, ele foi muito controverso no que diz respeito aos esforços da guerra. Ele teria dito aos rapazes de língua francesa para não entrarem no serviço militar. Vê? Porque vocês têm que ir e derramar o seu sangue para os britânicos. Você sabe. E nós somos os seus servos, por assim dizer, e tudo aquilo. Ele não queria que eles entrassem na guerra. Eles o colocaram na prisão. Ele foi preso durante o período de guerra. Agora, este homem disse: eu gostaria que você me dissesse, ele disse ao Espírito, para dar-me a parte do discurso que foi feito por Camelian Holt nos passos da cidade de Montreal City Hall, em uma certa data. Existem diferentes versões do que aconteceu, e você, senhor, saberia o ponto exato. Agora o prefeito de Montreal ainda estava vivo, e este historiador perguntando pelo que foi realmente dito em um discurso. O espírito conselheiro disse: me desculpe, eu não posso ajudá-lo. Todas as minhas atividades e o meu grupo tiveram lugar na Europa. No entanto, após a nossa saída, outros espíritos virão ajudar você. E com certeza, o indivíduo vibrou um pouco e então ele estava de volta. Quanto tempo? Ele perguntou. 20 minutos. Ele foi um canal. Então outra vez o espírito entrou nele. E esse espírito disse que ele era um espírito conselheiro que poderia lhe dar a informação de que ele estava procurando. Mais uma vez foi transmitida oralmente e era a voz de Camelian Holt. Como você sabe que era a voz dele? Porque eu era um jovem naqueles dias e quase pronto para entrar no exército. E Camelian costumávamos ouvir no rádio. E não tinha televisão, nós ouvíamos somente no rádio e líamos jornal. E todos os discursos de Camelian eram no rádio o tempo todo. Naqueles dias eles não tinham gravadores como nós temos agora. Então Camelian teria que ir ao estúdio Canadian Broadcasting, onde eles fizeram um registro fonográfico, e em seguida eles o tocavam mais e mais. Então você ouvia quando era um adolescente antes. E você conhecia a sua voz. Eu conhecia a sua voz muito bem. Eu disse para o George, que estava sentado lá: não é incrível? E ele disse: se você pensa que é incrível, espere até que os espíritos personifiquem uma das pessoas que partiram, que você conhece pessoalmente, como um tio, um irmão, uma irmã. Ele disse: isso é único. Mas essa é a forma como foi. Eles são capazes de reproduzir uma voz apenas à perfeição. Os espíritos são extremamente orgulhosos disso, porque isso também lhes serviu perfeitamente.